Oeste com elas de volta, o assunto agora é segurança pública. O repórter Luiz Guerra foi conhecer o programa Smart Sampa, maior sistema de monitoramento de segurança da América Latina, que usa o reconhecimento facial de câmeras inteligentes para identificar casos de violência urbana e foragidos da polícia. Já vários foram recapturados, melhor dizendo, né? Além de ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. Vamos lá, vamos acompanhar? Na volta a gente comenta, abre a nossa entrevista com o Coronel Cássio de Freitas, já com a gente aqui no estúdio. Bom dia também para vocês do Oeste com elas. Nós estamos no Smart Sampa e nós vamos conhecer agora como funciona toda essa tecnologia a favor da segurança pública. Secretário, o que é o Smart Sampa? O Smart Sampa é o mais moderno equipamento tecnológico da América Latina, exatamente para a gente retirar criminosos condenados das ruas. Quantas câmeras de reconhecimento facial, com inteligência artificial, vocês têm aqui? O Smart Sampa chegou agora no mês de abril com 25 mil câmeras de monitoramento. Câmeras essas preparadas para fazer o reconhecimento facial, associada à tecnologia da informação implantada dentro do Smart Sampa, em fração de segundos. Todas as imagens que passam nas 25 mil câmeras são submetidas aqui dentro. A inteligência artificial faz o seu papel cruzando os dados, banco de dados de procurados, banco de dados de veículos furtados e roubados, imediatamente são inseridos e nós devolvemos às viaturas de área que aquela pessoa é um condenado, é um foragido que deveria estar preso e efetuamos a prisão. 52 pessoas foram reencontradas e devolvidas às suas famílias e 2.200 flagrantes foram efetuados através do programa Smart Sampa. Então é a inteligência artificial somados a 7.500 homens e mulheres que compõem a nossa polícia municipal, 210 motos, 610 viaturas 4 rodas, 30 cães farejadores de drogas, equipes com drones, equipes de motos, tudo isso voltado junto à tecnologia para a gente buscar uma cidade cada vez mais segura e melhor de se viver. O prisômetro, o que seria? Diariamente, em tempo real, nós atualizamos todos os resultados que o Smart Sampa oferece através do prisômetro. É uma gestão com total transparência em favor do cidadão. Voltamos nos estúdios com vocês. Valeu, obrigada Luiz Guerra. Bom, quem vive em São Paulo, cidade, estado, tem como uma das principais preocupações a segurança própria da família, do lar, dos negócios. A polícia não para com os trabalhos, ainda bem. Os criminosos, infelizmente, não desistem. Conosco hoje aqui no estúdio, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Cássio Araújo de Freitas. Obrigada, Coronel, pela gentileza de vir até aqui. O senhor é sempre bem-vindo na Oeste. Obrigado, é uma honra para mim participar do programa com vocês. A gente conhece o trabalho de vocês, sempre brigando ali por uma informação de qualidade. Sim, como cidadão, eu tenho a agradecer. Muito obrigada, uma honra para a gente também. A gente apoia muito, incentiva, faz questão de ressaltar a importância do trabalho da polícia. Já que acompanhamos, então, essa reportagem, tem a turma do Contra. Acha invasão de privacidade, o quanto o programa Smart Sampa é sim bem-vindo? Olha, é um programa que ele está amadurecido, ele vem amadurecendo muito rápido em todo o país, mas ele está amadurecido há muitos anos em outros países que trabalham muito com segurança, que precisam disso. Para as pessoas entenderem de forma geral como é que funciona um sistema desse, é mais ou menos assim, você tem numa ponta, você tem a base de dados, os dados das pessoas. Esses dados, ele tem proteção legal. Quem pode acessar esses dados são as autoridades. Essas autoridades, ao acessar os dados, elas deixam um rastro. Então, eu só posso acessar um dado se eu tiver algo, um inquérito, por exemplo, instaurado, eu estiver averiguando uma pessoa numa abordagem. Um motivo. Exatamente. Então, esses dados, eles permanecem preservados. Então, as pessoas não precisam se preocupar com isso. Então, quanto melhor for a qualidade dessa base de dados, melhor vai ser a atividade do policial na rua, porque ele vai ter esse acesso. Sistemas como esse de câmeras ou de rádio ou mesmo de aplicativos que as polícias usam no Brasil inteiro ou em outras partes do mundo, eles facilitam o trabalho, porque você tem acesso a essa base de dados de uma forma muito rápida e as câmeras elas têm também o seu aspecto de inteligência
das situações, como é o caso dos procurados. Tem as câmeras estáticas, as câmeras nas viaturas, que elas podem averiguar automaticamente se um carro é produto de furto, ele é produto de roubo, se uma pessoa é procurada. Isso dá alertas para os policiais e eles conseguem agir. Então, eu preciso de eficiência nessas duas pontas. Preciso ter policiais nas ruas para receber essa informação, que senão a informação não adianta ser produzida, né? Senão ela morre em algum ponto, ela tem que chegar na ação. Por isso que ela tem que ser bem distribuída para as polícias. Então a câmera vai passando no rosto de todo mundo, de repente vai pi, 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 pi. Essa pessoa tem algo aqui. Feito um alerta, esse alerta pode ser distribuído. Alguns sistemas, eles distribuem o alerta automaticamente. Então imaginemos que eu estou na rua e você no Copom. Aí nós dois recebemos o alerta. Se passar sem a minha percepção, pela sua não passa. Então isso ajuda muito o trabalho nas ruas e as averiguações também. Um comentário legal aqui, Marina, antes da sua pergunta. A polícia está bem equipada, mas o grande problema é a legislação penal brasileira, demasiada benéfica para o criminoso. Coronel, queria aproveitar para explorar uma coisa que deve vir agora, que é essa PEC da segurança. Então, você falou da questão da tecnologia e, para simplificar um pouco, eu queria a sua visão sobre dois fatores que estão nessa PEC. O primeiro é o compartilhamento de dados. Eu vejo que hoje tem essa dificuldade. Até onde eu sabia, nem os dados da prefeitura, com o Estado. Então, como que se dá isso? E, principalmente, esse compartilhamento também com o governo federal, né? Então, esses dados têm que estar todos, de alguma maneira, compartilhados, porque imagina, para enfrentar o crime organizado, eu imagino a dificuldade que se tenha. Então, isso é um ponto que eu vejo como positivo e que precisa realmente ser feito. Agora, tem um outro, que são as competências, né? E eu vejo que vários governadores se pronunciando a respeito, secretários, falando que tem um risco aí, porque o governo federal tem feito um trabalho, vamos dizer assim, muito ruim no combate ao crime, diferente do que tem sido feito por alguns estados. A gente fala aqui de São Paulo, óbvio que a gente sente uma sensação de segurança, mas o governo do estado de São Paulo sempre teve um trabalho, por exemplo, muito melhor do que governos de esquerda. Então tem esse receio de, ao tirar essa autonomia dos estados, que no final das contas isso acabe piorando a nossa segurança. Como é uma legislação muito importante, como bem disseram aqui, a nossa legislação não tem ajudado o trabalho da Polícia Militar, né? Então, como que você vê esses fatores? Quais os riscos dessa PEC? Qual o ponto positivo para a gente ficar de olho e cobrar? Tá. Bom, primeiro, esse compartilhamento de informações, ele é muito importante. Quer nós queiramos, quer não, a dinâmica criminal hoje ela é extremamente acelerada. O criminoso, ele não existe mais o criminoso local, então a gente não pode pensar a atividade de polícia sob competências locais. Ele pode agir localmente, mas ele tem conexões internacionais. Então você não tem, isso o criminoso comum, tá? O criminoso de rua. Então você não tem uma peça mais barata de moto sem ter criminalidade organizada a retaguarda dela, né? E às vezes as pessoas demoram a entender isso. Então o que acontece hoje lá no estado do Rio de Janeiro, ele vai repercutir em São Paulo, repercutir na Bahia e vice-versa. Então está tudo muito conectado. O Brasil, ele é vizinho dos maiores produtores mundiais de drogas. Isso tem um impacto na nossa segurança, inclusive nas nossas ruas. Então a gente tem que ter essa percepção rápida. Essa tensão para compartilhar dados, ela não é nova, ela já existe. As instituições trabalham isso muito seriamente. A Polícia Militar de São Paulo faz operações semanais com a Polícia Federal, por exemplo. Isso aí nunca teve nenhum tipo de interrupção. O que se discute, o que é bacana, é o acesso rápido a esses dados. Ninguém quer acessar dados que sejam protegidos das instituições. A gente não quer isso. A gente quer ter o acesso rápido, porque se eu sou muito demandado. Alguém precisa de um dado que a Polícia Militar tem, nós compartilhamos esse dado. Porque é um dado republicano, então a gente tem que pensar dessa forma. Nós tivemos algumas experiências muito positivas, recentes, que é o Cortex, por exemplo, que é um sistema muito bacana, que eu consigo acessar muitos dados de outras instituições que elas colocam para ser compartilhadas. Então, antigamente, um camarada ele roubava um carro
lá no estado do Pernambuco, esse carro aqui em São Paulo circulava. Hoje isso já tende a não acontecer mais, da mesma forma com pessoas procuradas. Então, as instituições já estão fazendo esse trabalho, já é um movimento bastante positivo. De comunicação. De comunicação, isso é muito comum. Então, nós prendemos aqui em São Paulo diariamente indivíduos procurados em outros estados. E antigamente isso era um truque do criminoso. Ele matava alguém em outro estado e corria aqui para São Paulo. Bom, enfim, isso tem diminuído muito por conta desse trabalho. Agora, mexer em competências é sempre complicado, porque as instituições, elas precisam de apoio, elas precisam ser reforçadas. Quando você mexe nas competências de instituições, você está, na verdade, dando uma bagunçada naquilo que está organizado. Então, a gente tem que ter certas cautelas para fazer isso. É sempre bem-vindo o reforço de pessoas, o reforço de material. Como eu falei lá no começo, no início, não adianta eu ter uma tecnologia de primeiro mundo e eu preciso ter também um policial na rua, com motocicletas, com veículos, para poder dar esse atendimento. Se não, eu identifico um indivíduo, um criminoso, identifica um carro roubado... Mas ninguém chega lá, não adianta. Exatamente. E o policial vai chegar lá 1 hora depois, daí não adianta. Então, a gente tem que ter uma certa cautela, reforçar as polícias. Nós temos algumas polícias militares que estão com defasagem de 50% no seu efetivo. Nossa. Então, se você tem... Daí eu vou criar uma outra polícia, sendo que eu tenho uma com defasagem de 50%. Primeiro então, deixa exatamente. Eu acho que a gente tem que buscar coerência e assim uma visão de longo prazo na área de segurança. Essa é sempre a nossa sugestão. Quando isso acontece, você vê os resultados nas ruas. Paula? Coronel, o governo Lula está tentando reverter a baixa popularidade dele em relação também à segurança pública e ele lançou o programa da mensagem de roubo de celular, né, para tentar convencer o ladrão a devolver o celular. Você acha que isso é uma medida efetiva? E se não for, o que poderia ser feito? Inclusive tem dados recentes, né? Esse programa entrou no ar, tem 1 dia de funcionamento e já fez aqui, ó, no primeiro dia do programa, foram pelo menos 1000 mensagens enviadas, São Paulo encabeçando a lista, mas também São Paulo é bem grande, né? De quem mais teve as ocorrências. Mas uma coisa é você mandar a mensagem, qual que é o retorno disso, né? Olha, é difícil saber assim, qual que vai ser a efetividade. Assim, pela experiência que a gente tem, a efetividade vai ser muito tímida. Porque o indivíduo, ele furta, ele rouba. O celular hoje, ele é muita coisa, é quase nada de telefone, na verdade, né? Banco. Exato, ele tem acesso. Então, o valor agregado dele é altíssimo. Quem furta ou rouba celular faz parte de uma organização criminosa. Não é algo aleatório. Não é algo que o cara... Não é para tomar uma cervejinha. Não é que ele achou na rua ali o celular, ele pegou... Não é algo aleatório, raramente vai ser. Isso faz parte. Esses celulares, muitos deles, já tivemos quadrilhas presas aqui em São Paulo. Eu falava das conexões internacionais, até com crime de rua. Nós tivemos várias quadrilhas que foram presas aqui em São Paulo, levando celulares furtados e roubados do estado de São Paulo para a África. Nossa. Então, assim, é uma medida, tudo que vem para ajudar, a gente tem que ver que tem a retaguarda alguma boa fé. Mas a efetividade eu não vejo, porque você está ligado à organização criminosa. A organização criminosa não vai se assustar porque recebeu uma mensagem. Pedindo que entregue, né? Ô, Coronel, também muita gente perguntando aqui no nosso chat sobre saidinhas temporárias, né, dos presos, visitas íntimas que foram proibidas. Como o senhor vê essas discussões, né? E tendo em vista a quantidade também de casos reincidentes de criminosos que durante a saidinha reincidem nos crimes, né? Voltam a cometer crimes violentos ou não voltam para a cadeia? Pessoal, eu vou responder através dos números. É sempre bom a gente aplicar números. Todas as vezes que você tem essas saídas temporárias em massa, você tem um aumento de crimes violentos. Aqui isso é muito visível no estado de São Paulo. Então você tem o que se chama em estatística de pequeno soluço. Então você tem ali, naqueles 15 dias você teve uma saída temporária, tem aumento de roubo. Naqueles 15 dias você teve saída temporária, tem aumento de homicídio. Normalmente homicídios qualificados. O que é homicídio que eu chamo de qualificado? É aquele homicídio onde uma pessoa é alvo da criminalidade organizada e ela é vítima desse homicídio, é morta por conta de algo, não é algo aleatório, não é uma briga de bar.
que o camarada ficou nervoso, brigou, matou alguém, não é nada disso. São pessoas que são mortas por conta disso. E o número de roubo também. Né? Isso nós temos estatísticas já confirmadas por muitos tempos. E nós já tivemos no histórico do Estado de São Paulo, inclusive no ano de 2006, os atos terroristas de 2006 foram feitos durante a saída temporária do Dia das Mães, onde nós tivemos mais de 40 pessoas, 40 policiais militares foram mortos num ato terrorista por conta disso. Então, assim, a gente tem que analisar com muita cautela esses benefícios. Todo benefício, e a gente até entende isso, todo benefício que é dado meio assim aleatório, ele acaba tendo consequências como essa. Mas foi aprovado pelo Congresso, né, o fim. Só que está agora em discussão no STF se isso poderia ser válido para quem já está no sistema, só para os novos casos. Exato. Então tem essa invasão de competência ainda. Por Exato. Enquanto, todos ainda têm acesso a isso? Na prática, as pessoas têm ainda, todo mundo que já estava sendo reeducado no sistema prisional, ele tem esse direito ainda. Ele tem acesso. Quanto tempo na rua durante o período da saidinha? A próxima é agora de 17 a 23? Varia um pouco o período, mas dia, dois, não, é sempre um pouco mais. Chega uma semana, quem sabe? Uma semana, chega uma semana, às vezes mais. E o senhor falava, a gente viu aqui o caso da moça, né, a dentista, que foi baleada na cabeça por um rapaz. Um criminoso, né? Uma tentativa de homicídio, né? Ela ficou com a bala alojada na cabeça durante uma saidinha aqui na Grande São Paulo. Tem o caso do Vitor Medrado também, né? Que chamou muita atenção, o rapaz do Parque do Povo, né, que dava aula de bicicleta. Foi um crime super cruel, sem a menor chance dele entregar o celular e o criminoso ir embora. Sem nenhuma reação dele, né? Isso assusta muito, né, essa violência desse jeito. E também aqui a gente separou a matéria que repercutiu tanto do ministro Lewandowski, dizendo que a polícia que prende mal e a justiça é obrigada a soltar, né? Pegou super mal essa declaração dele, depois ele tentou se retratar, e agora essa matéria agora de 9 de abril, dizendo, né, sobre a PEC da segurança que a gente falava, que na verdade vai coordenar as polícias, né? As forças de segurança atiram cada um para um lado diferente, né? Essa discussão que a gente trouxe, mas essa declaração do Lewandowski anterior sobre a polícia prender mal repercutiu muito depois também que uma policial foi num programa de televisão e mostrou, né, um rolo de uma ficha criminal de um bandido que entrou e saiu da prisão como se fosse um hotel, tipo 17 vezes, né? Deve ser muito desanimador para os policiais, que inclusive, sem ter o salário dos sonhos, saem diariamente nas ruas correndo risco de morrer e não voltar para suas famílias. Olha, gente, eu gosto de comparar muito a atividade de polícia com a atividade de medicina, né? Você pode ter um hospital de mármore, você pode ter um heliponto, mas em algum momento é o profissional de saúde, o médico, o enfermeiro, que vai cuidar da pessoa, e a qualidade dele, a motivação dele vai impactar no resultado do trabalho. Para nós é a mesma coisa. Nós tivemos aqui no centro de São Paulo uma diminuição de 70% dos crimes graves. Furto, roubo, aqui no centro de São Paulo. E você vai ver episódios como esse, que foi citado pela capitão Jaqueline, nesse programa que você acabou de lembrar. Sim. Esse episódio é praticamente um padrão desses indivíduos. Né? Eles vão permanecendo no comportamento criminoso porque tem um incentivo econômico para ele. Né? É essa cena aí. Então, precisaram mostrar para é legal. Isso aí foi bacana, porque às vezes você fala 16 passagens. Eu tenho um estudo de caso lá no Rio de Janeiro com um indivíduo com 183 passagens. Desde o tempo que ele tinha ali seus 16 anos até quando ele confrontou a polícia lá com os 25 anos de idade. Então, você consegue imaginar algo assim? Loucura. Mas aí, nesse caso, ele é só preso efetivamente quando comete um crime mais grave? Sim, porque a legislação brasileira, ela, como eu falei de incentivo econômico, ela não pune, na nossa visão, e comparando com outros países do mundo, onde eles conseguem ter indicadores em queda, mas de uma forma consistente, com base nessa legislação, não pune adequadamente. Eu te dou alguns exemplos. A receptação, por exemplo, que é um crime que acontece na cadeia econômica do furto e roubo de celular. O indivíduo vai lá e furta o celular, ou ele rouba o celular e já passa imediatamente para uma outra pessoa.
Terceiro. Se essa pessoa ela for presa pela polícia, ela está no crime de receptação, não está no crime de furto ou de roubo. Então, isso vai, de certa forma, dando incentivos econômicos para aquela pessoa permanecer no crime. Então, ele é levado lá para a delegacia, 2 dias depois, ou no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, no caso de receptação, ele já está na rua. Então, isso aí vai... Como que isso funciona no subconsciente desse criminoso? Como um incentivo econômico. Qual que é o dano dele? É 0. Se você passar o sinal vermelho com o seu carro, você vai pagar uma multa. Das próximas vezes você vai falar, pô, eu vou evitar passar no sinal vermelho. Essa pessoa não tem isso. Se eu não tenho nenhum incentivo ao contrário, na verdade eu tenho incentivo para continuar na prática criminosa. Coronel, então um dos pontos é a legislação, que é muito branda. A gente precisa endurecer a legislação. A questão da maioridade penal, o que você falou, esses crimes como receptação. Sim. Tem a questão do juiz de custódia também, a maneira como é feito. Então a gente tem uma questão importante aí das leis que Sim. precisam ser endurecidas. Agora, a minha outra pergunta é a seguinte: e os abusos que a gente vê do judiciário também? Porque, além de tudo, alguns desses não cumprem as suas penas. E, às vezes, por decisões judiciais. Como que, de alguma maneira, a gente também pode endurecer essa legislação para reformar o nosso judiciário e evitar esses abusos? Porque, muitas das vezes, essa pessoa poderia ser presa, né? Sim. Você teria alguma maneira de coibir isso. E a gente sabe, hoje, tem muitos dados do crime organizado, inclusive formando juízes, pessoas para bem ou mal, infiltrar no sistema e manter essas pessoas nas ruas oferecendo um perigo para a sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouco de como que essa legislação pode restringir o poder judiciário de uma maneira que a gente evite essas reentradas, né? Olha, assim, eu divido a sua pergunta em 2 grandes eixos aí. O primeiro, eu diria que nós precisamos modernizar a lei de execuções penais. O Brasil inteiro ele tá mergulhado numa lei de execuções penais que, a nosso ver, e a olhar para os nossos números e para os resultados de tudo que está acontecendo, de todos esses casos que acabamos de citar, ela precisa ser modernizada. Ela é uma lei baseada num tempo que você não tinha organizações criminosas. Então, isso muda tudo, isso muda todo o cenário de atuação das polícias e do Poder Judiciário. Uma modernização da lei de execuções penais. Fazer o indivíduo cumprir a pena. Ele cumpra a pena. A polícia não quer que o camarada que furtou uma caneca como essa fique 30 anos preso. Ninguém quer isso. E nem é possível isso. Mas ele tem que sentir, ele tem que perceber que a sociedade não quer isso. É simples assim. É meio simples isso. Mas a gente não faz. E a outra parte, é assim, não existe organização criminosa, nem crime organizado, em nenhum lugar do mundo que ele não venha cooptar agentes públicos, de qualquer instituição. Então a gente tem que sempre trabalhar para fortalecer as instituições, como eu falei, blindar as instituições de uma forma ética, para que o crime organizado não adentre. A gente não pode permitir que um país como o nosso passe por um processo como passa o México, como passou a Colômbia, como passa alguns outros países menores. Nosso país é continental e talvez a gente não consiga retornar se a gente for avançar muito nisso. E aqui nessa deterioração das instituições que a gente não pode permitir. Não, de jeito nenhum. É a nossa luta, né? Aqui essa matéria é bem recente, né? Tem horas. Mais uma vez, Lewandowski voltou a dizer isso, né? A outra emissora, em entrevista, que a polícia prende mal, o Poder Judiciário é obrigado a soltar. A gente entende essa crítica toda com relação ao legislativo, mas essa frase a gente não gosta, não desce bem, não está bem feita. A polícia prende mal. Em 30 segundinhos, por favor, Coronel, que o nosso tempo estourou, só aquela dúvida com relação à proibição das visitas íntimas, o senhor vê com quais olhos? Pode ser muito prejudicial para apreensões dentro da cadeia? Não, eu não vejo com bons olhos por uma questão muito simples. Essas visitas acabam sendo uma forma de comunicação das organizações criminosas. Tá? O leigo, ele olha para aquilo ali, ele fala, é só uma visita íntima, até uma ressocialização, a pessoa tá voltando à normalidade. Não, mas para nós que temos uma análise profissional é assim. É utilizado como um mecanismo de ter comunicação com o ambiente externo. Você quer tirar um camarada da liderança de uma organização criminosa, você tem que cortar as conexões dele com o ambiente externo. Se ele tiver as conexões cortadas, por isso que as prisões, você tem algumas aí com
segurança máxima. O que elas focam, na verdade? É tirar as conexões. Você não pode deixar que um presídio seja um centro de operações de criminalidade organizada. Bom, aqui no chat muitos comentários com relação a essa entrevista. É um tema que mexe com as vidas de todo mundo. O pessoal dando opinião com relação às leis, aos salários da Polícia Militar. Tem o pena da polícia, serviço perigoso. Aí vem juiz e solta. A gente consegue entender, né, essa solidariedade também. Agradeço. Bom, conosco aqui hoje, Coronel Cássio de Freitas, obrigada pela participação, por ter vindo até nosso estúdio. Força aí nos serviços, conte com o nosso apoio e volte outras vezes nos atualizar sobre temas diversos. Agradeço, estamos à disposição, o trabalho não para, vocês sabem disso. Mas vamos lá para motivar o nosso pessoal, né? A gente precisa, nós sabemos da nossa responsabilidade. A polícia não pode parar e muito menos desistir da missão. Exatamente. E o senhor está à frente desse importante trabalho já há um tempo, não é? Sim. Desde janeiro de 2023. Uma maravilha. Siga firme, hein? Com toda a equipe, aliás, junto com o coronel, sempre vem aqui alguns, né? Aqui, ó, dando um tchauzinho também. Quem é a que dá tchauzinho agora? Conta pra gente, coronel. A Major Ana. A Major Ana, muito obrigada pela presença, viu, Major? Pela simpatia de todos que acompanharam. Também atrás dela. Tenente Wesley, um abração também, viu? Voltem sempre por aqui, são bem-vindos. Grande abraço, deixa eu mandar um beijo aqui para Marina Helena, boa quinta-feira, a gente está junto de novo amanhã, sexta? Um beijo grande, Adriana, parabéns pra gente esse mês de programa, parabéns, Paula. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, coronel. Obrigado. E um beijo especial para toda a nossa audiência que faz isso aqui ser possível. Então já dou aquele pedido de aniversário, hein? Para as 3 aqui. Deixa o like, compartilha e aperta o sininho aí para você receber sempre que a gente estiver no ar. As rainhas do Oeste com elas, porque hoje fomos coroadas por Arthur Piva, né? Tá até aqui atrás do coronel essa coroa. E nesse mês, um convidado especial, né? À altura. Obrigado, muito obrigada por essa gentileza. Paula Camacho, ótima quinta. Amanhã, sexta. Finalmente. Obrigada, Adriana, Marina, coronel, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, a sociedade agradece.